E aí, qual que é essa diferença, Elton, dessa conversa difícil no sentido que é difícil para mim enfrentar, ou a conversa difícil para estabelecer esses limites nas relações e ter esses vínculos fortes? Legal. Nem toda conversa difícil precisa ser difícil. Quando é que a conversa difícil é mais difícil? Quando você está na primeira fase da quebra do padrão. Todo padrão, para que você quebre, tem 3 etapas ou 3 camadas. Na primeira fase, primeira camada, você deixa de fazer o que você tinha que fazer. Não é que você não soubesse, você não conseguiu fazer. Então, na primeira vez, você deixa de fazer. Na segunda vez, você faz com dificuldade ou apesar da dificuldade. Você vai lá e faz. E na terceira vez, você vai e faz com mais facilidade. Porque você já se desenvolveu o suficiente. Nesse momento em que você está começando a quebrar um padrão, aí a ideia é procrastinar, deixar para depois, tentar dar um jeitinho, tentar ver se não vem uma outra pré-queda ou uma outra pré-queda na vida da pessoa, se alguma coisa não acontece. E a verdade é que às vezes você demora demais para ter uma conversa difícil por conta do medo ou da dificuldade, mas lembrando, não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Você adia demais essa conversa, ela pode ficar obsoleta, porque algumas coisas podem acontecer na sua vida, algumas coisas podem acontecer na vida da pessoa, e muitas vezes, quando você vai fazer a conversa difícil, aquele conteúdo da estrutura da conversa difícil já não faz mais sentido. Vamos supor, a pessoa ensaiou para ter uma conversa difícil, porque vai precisar sair da casa dos pais e etc e tal, e de repente, no meio do caminho, os pais se separam, ou um dos dois se casa, ou os pais se mudam, e aí aquela pessoa, de repente, já nem precisou mais daquela conversa difícil, porque aquele cenário, aquele contexto mudou. Eu acho muito perigoso a gente ficar adiando a conversa difícil por conta de medo. E aí você trouxe uma questão? Parece que, de alguma maneira, eu vou deixá-los tristes, eu vou decepcioná-los. Tá, tem um ponto importante aí. Pode ser que a conversa difícil deixe o outro triste por um período, ou num primeiro momento, ou talvez até por muito tempo. Mas o outro tem que se desenvolver e vai se desenvolver. Não vai ser a primeira vez que essa pessoa está ficando triste. Se um aliado ou uma aliada disser, olha, eu não vou ter a conversa difícil porque se eu fizer isso, meus pais vão ficar tristes. Se os pais não tiverem outros motivos para ficarem tristes, se for só esse, então tá bom. Não tem essa conversa. Mas a verdade é que eles terão vários outros motivos. Não é a primeira vez que essa pessoa fica triste e não será a última. Então, vamos entender que o outro vai ter um tempo de digerir aquilo. Tudo muda quando alguma coisa muda. Quando você chega e fala, olha, estamos aqui por causa disso e disso e disso, isso está acontecendo, eu quero isso, eu não quero mais isso. Você cria um novo contexto de vida para essa relação. A pessoa pode não gostar, mas ela vai tomar um banho pensando, ela vai dirigir pensando, ela vai processar aquilo. Então, vamos entender que o outro precisa de um tempo para isso. Quando a gente tem facilidade para ter uma conversa difícil com uma pessoa e dificuldade para ter uma conversa difícil com outra pessoa, geralmente a conversa difícil que eu tenho com a pessoa aqui com facilidade, essa facilidade é porque essa relação ela já está muito mais bem estruturada do que a outra. E talvez essa conversa não seja fácil por causa da pessoa, seja fácil por causa da outra pessoa. Então, quando ela deixa de ter a conversa difícil, com a mãe, por exemplo, nesse caso, ela deixou de se desenvolver. Porque a conversa difícil que se torna fácil, ela se torna fácil por quê? Porque a pessoa cresceu. Quanto mais a pessoa falar de como ela se sente, melhor para quem tem independência emocional. Porque quando eu tenho independência emocional, a pessoa fala como ela se sente e isso não muda como eu me sinto. Porque quando ela fala como ela está sentindo, isso vai trazendo clareza para mim do que é fato e do que é sensação, só que também vai trazendo clareza para ela. Não, mas é porque eu não acho isso, porque eu estou me sentindo assim, e você me faz eu me sentir assado, e fulano vai se sentir assim. Pois bem, então, tudo isso são sensações. Eu entendo, eu respeito, só que uma coisa é como você está sentindo, outra coisa é o fato. Eu passei um concurso, preciso mudar de cidade. Não, mas eu tinha planejado isso, eu tinha planejado aquilo, eu tô decepcionado, eu tô puta, o que vai ser de mim, eu tô desesperado, etc e tal.
Ok, essa é a sensação. E talvez você, inclusive, precise de um pouco mais de tempo para se sentir melhor. E eu respeito isso e vou te dar esse tempo. Só que essa sensação é sua. Porque as minhas sensações são outras. Eu estou empolgado, eu estou animado, eu estou com frio na barriga, mas é um frio na barriga positivo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me responsabilizar pelas minhas sensações e você vai se responsabilizar pelas suas sensações. Porque o fato é, eu passei um concurso. O fato é a minha carreira. O fato é, você tem 65 anos, você já se aposentou, você já construiu a sua vida. A gente ainda coloca uma última camada, que é a camada para abafar um pouco as sensações. Por quê? Sensação desconectada de intenção, ela cresce porque ela vira a verdade, ela sequestra o espaço do fato. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e o único fato que você considera é ela está triste. Peraí, não dá para eu considerar como fato ou como único fato de uma situação a sensação de uma pessoa, seja ela quem for. Eu, quando falo isso, às vezes parece que nós estamos trazendo frieza para as relações, estamos trazendo responsabilidades. Por quê? Quando eu digo que não dá para considerar como a única coisa de uma situação a sensação de alguém, seja ela quem for, isso vale para mim também. Porque muitas vezes a pessoa que nós vamos ter que controlar um pouco as emoções, as sensações, não é quem está do outro lado, é quem está rodando o protocolo. Então, vamos entender. Traga a intenção para a mesa. Porque quando você faz a pessoa colocar a intenção dela na mesa, quando você faz a pessoa verbalizar a intenção dela, muitas vezes isso vai deixar claro para ela que a intenção dela está passando dos limites. Limite de responsabilidade, limite de acesso, limite de exigência. Então, quando a pessoa fala, não, mas é porque eu quero isso, é porque eu não tive aquilo, é porque isso, é porque aquilo, eu falo, então, tá passando um pouquinho. Entender a intenção e a expectativa do outro é tudo, porque aí a gente começa a revelar as faturas emocionais. Como é que você vai me deixar aqui? Porque o seu pai fez isso comigo justamente quando você nasceu. Então vamos separar, são dois fatos diferentes. Primeiro fato, eu nasci. Segundo fato, meu pai te deixou, né? São dois fatos aqui. E vale a pena a gente perguntar para as pessoas, como você está se sentindo com isso? Por que você se sente assim? Porque eu não quero suprimir ou abafar a sensação do outro. Eu só quero deixar claro que isso é só uma sensação. E, gente, sensação é coisa que dá e passa. E aí tem duas situações que eu vejo acontecer com frequência, que é as pessoas entenderem que a conversa difícil, ela é uma briga, Boa. dedo na cara. E uma outra questão, a expectativa que eu coloco no outro e o quanto eu tenho que controlar o outro ou justificar ou fazer com que o outro entenda que eu estou falando é o certo. É fato que a conversa difícil pode sim virar uma briga, uma discussão, mas quando você entende o que é fato, o que é sensação e o que é intenção, as chances disso virar uma briga é muito menor. E quanto mais clareza você tiver do que é uma coisa, do que é a outra, a pessoa que está na sua frente, ela vai entender que aquela investida é genuína, que aquela investida é respeitosa. É fato que algumas vezes as pessoas podem se descompensar, é fato que algumas vezes as pessoas podem trazer exigências que nos machuquem, mas se eu entendo que o outro é só o outro, poxa, por que eu vou me ferir com o que o outro está dizendo? Talvez aquilo seja só o que a pessoa tem para dizer naquele momento. Então, muitas vezes, a única coisa que o outro precisa é de tempo. Tempo para absorver, tempo para aceitar, tempo para imaginar uma vida diferente de como era. Ah, beleza, deixa eu entender. E muitas vezes a outra pessoa só quer saber o porquê. Muitas vezes a outra pessoa só quer saber como é que faz isso. E a conversa difícil, ela tem um poder absoluto e absurdo que é trazer liberdade para as duas partes. É muito comum dependências emocionais e a gente sim, nós somos repetitivos nessa questão da dependência emocional. Por quê? Porque nós temos emoções e relações. E isso afeta dinheiro, afeta a saúde, afeta relacionamento, gera muita queda em pré-queda que poderia ter sido, né, superada numa boa. Mas o que a gente precisa entender? Muitas vezes a outra pessoa não sabe que estava fazendo errado. Não sabe que está fazendo mal. Tem muita gente que faz muito mal sem a mínima intenção de causar esse mal. E quer saber a verdade? Muitas vezes sem a mínima consciência de que aquilo está fazendo tão mal.
Então, muitas vezes a pessoa chega... Acha que está protegendo, acha né? que está protegendo, que está direcionando, incentivando. E às vezes a pessoa precisa te ver rodando um pouquinho para chegar e falar, ela está seguindo, ele está seguindo. Então, vamos entender que a outra pessoa talvez esteja tendo uma oportunidade de ouro na conversa difícil. Nossa, eu não sabia que isso te faz mal, né? Eu não sabia que você não gostava disso. Nossa, eu não sabia que isso estava nos afastando. Ok, talvez a pessoa até precise saber, tá, como você quer que eu faça então? O que você espera? E, gente, tem uma coisa que é genuína e poderosa, que eu não sei. Talvez você vai conversar com a pessoa para estabelecer limites toda armada e é natural, é porque é como a gente dá conta de fazer. A conversa difícil geralmente é feita com dificuldade, mas não sempre, tá? Muitas vezes a gente chega armada ali e a outra pessoa mete um tá bom. Aí você tem o tá bom reverso, que geralmente a gente costuma usar, né? Tá bom, beleza, o que eu faço com essa informação? E o que eu faço com essa informação é de fato uma investigação de intenções, tá? O que você espera a partir de agora? Você chegou aqui, falou isso tudo e barará e barará. Agora, às vezes o outro não está nem preparado para responder nem isso, preparado né? para resolver. Às vezes a pessoa chega ali, armada, descarrega, aí o outro me fala, tá bom. Pô, legal, tá bom. Tem muita conversa difícil que as pessoas não querem ter, porque quando o limite é estabelecido, em outras palavras, ela é a mais prejudicada, porque a intenção de controlar, ela não vem carregada só daquele valor, ela vem carregada de toda postura e muitas vezes toda intromissão. Então, muitas vezes, o que é que falta? Não é a coragem de ter a conversa difícil, é o compromisso. E tudo bem você não ter uma conversa difícil, só não pode esquecer que a vida é justa. E ela está te esperando. Às vezes ela está esperando você ter aquela conversa difícil. Por quê? Tudo muda quando alguma coisa muda. E se você não quiser ter a conversa difícil, tá tudo bem. Só não reclame de não progredir, não ter o resultado, porque toda demora nos resultados esconde a espera nas relações. Essa frase é ótima. É ótimo. E assim, gente, é beabá. Tem um beabazinho da permissão aqui. E qualquer pessoa que sentar aqui para fazer um celebre, ou contar uma história, ou um estudo de caso, você vai ver que a pessoa fez o quê? Corrigiu uma relação, assumiu um compromisso, quebrou um medo, estabeleceu um limite. Muitas vezes, quando você estabelece o limite, você tem que arcar com aquilo que você não queria que o outro fizesse, mas no fim das contas, ele fazia. Quer seja pagar uma conta, cuidar dos seus filhos e sei lá o quê. Então, não tem jeito. É o custo de você estabelecer um limite. Não adianta eu falar que a relação saudável ela tem um vínculo forte e um limite claro só para o outro. O limite claro tem que ser para a gente também. Dois, né? E quando dá certo, né? Isso acontece, aparece muito, dá certo eu fazer essa conversa difícil pelo WhatsApp, porque eu sei que outra pessoa vai me ofender. Dá certo. Mas será que você não consegue fazer um pouco a mais? Por quê? Não é sobre o outro. É sobre você. Quando você consegue ter conversas difíceis sobre esse tipo de coisa, você se desenvolve para ter conversas difíceis sobre vários outros tipos de coisas, com várias outras pessoas. Dá para fazer um mapinha. Qual é o seu motivo hoje? Qual é o seu objetivo hoje? Revelei já as suas intenções. Como você se sente? Tá, ok, agora vamos aos fatos. Gente, é coisa de gente madura que está amadurecendo, mas que entende que o amadurecimento ele tem uma jornada aí, ele tem um processo. E aí vem até a questão da postura, né? E se eu estou intencionado, né? Eu sei o que eu vou fazer, o motivo e o objetivo, tem a minha questão da postura e talvez essa ofensa ela não vai mexer comigo, talvez eu esteja blindado disso. Para mim, ninguém deveria ser processado ou preso por ofender alguém. Porque a ofensa, ela é sempre da pessoa com o que o outro falou. A depender do que eu te chamar aqui, não vai fazer diferença. Quando a pessoa se ofende, tanto é que a afirmação é essa, a pessoa se ofendeu, mas ela se ofendeu com o que você disse. Então ela pegou o que eu disse e usou isso para se ferir. Quando você amadurece, não é que as pessoas param de falar e fazer coisas contra você. É porque você para de dar utilidade para isso. Mais uma vez, a gente volta para o beabá da permissão. A gente cresce, mas é que a pessoa quer o meu mal.
Mas vamos entender uma coisa, o fato dela querer o seu mal ou o seu bem não deveria estar interferindo em absolutamente nada. Por quê? Tem tanta gente que quer o seu bem e não consegue, porque justamente a pessoa que quer o seu mal vai conseguir. Dar certo, né? Então, gente, peraí, vamos assumir o controle das nossas vidas. Estamos no mês da postura. Ter uma postura divergente significa eu preciso me comprometer com a minha vida e entender que o outro está comprometido com a vida dele. O outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Eu tenho uma outra dúvida que acontece com frequência, é quando a pessoa já morreu. Legal. Não dá para ter conversa difícil com a pessoa que já morreu. Mas vamos entender uma verdade sobre a conversa difícil. Ela geralmente é uma conversa para nós. O outro só está fazendo parte. Por que que de fato eu preciso ir lá ter a conversa com a pessoa? Para eu me desenvolver. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. A conversa difícil, ela tem o poder de rasgar uma fatura emocional, certo? Você consegue fazer isso com a pessoa viva. Qual a diferença de fazer com a pessoa viva e não poder fazer com a pessoa que já morreu? Porque quando você rasga a fatura emocional diante de uma pessoa que está viva, você está dizendo para ela, eu te cobrava disso e não vou mais te cobrar. Você me cobrava disso indevidamente e eu estou aqui para te dizer que você não deve mais me cobrar. Se a pessoa já morreu, eu não preciso dizer para ela que ela não vai mais me cobrar, porque não cobra mais. Não está cobrando e nem vai, né? Se a pessoa já morreu e eu cobrava essa pessoa, é tolice minha continuar cobrando essa pessoa. Aí a gente tem o representativo das pessoas que estão vivas, porque nós somos seres racionais com reflexos emocionais por conta das nossas ligações relacionais. A gente usa o morto. Ah, mas é porque eu não consigo dar certo na vida porque o meu pai falava isso. Tá, mas ele não fala mais. Então, a própria pessoa está usando o nome do morto. A conversa difícil não é com quem morreu. É sobre o que os vivos estão fazendo com a memória, com as falas, com as expectativas e com a imagem e até com a relação da pessoa que já morreu. E se vocês entenderem, gente, a essência da conversa difícil é deixar ir e deixar para ir. E a gente precisa deixar o passado no único lugar que ele cabe. No passado. As pessoas precisam parar de tentar criar uma utilidade tão grande para o passado, no presente e no futuro. E parece que é só passado, só passado. Peraí, gente. Existe um momento de resolver as coisas. Toque no link da descrição para garantir seu acesso ao Resgate dos Otimistas. É 100% online e gratuito. Preenchendo seus dados, você entra para o grupo exclusivo do evento. Não perca essa chance de fazer parte dessa transformação.